Oi pessoal, vamos começar então a nossa 20ª videodica falando de políticos da República Oligárquica. Eu vou falar sobre os presidentes brasileiros de 1894 a 1930. Vamos começar então? Prudente de Moraes foi o primeiro deles e a gente pode destacar a Guerra de Canudos no seu governo. Foi uma revolta do sertão da Bahia e representou o maior movimento social e messiânico da República Velha. Mas o que é messiânico? É o nome dado ao caráter religioso, onde o líder se diz enviado de Deus para estabelecer a paz na terra. Havia uma extrema exploração e miséria da população, que era dominada pelos grandes coronéis, e o líder da revolta, da Guerra de Canudos, era Antônio Conselheiro, que vai criar o Arraial de Canudos. E Canudos vai prosperar, vai crescer, vai atrair não só sertanejos, mas também a ira dos fazendeiros. Por quê? Porque esses sertanejos eles vão começar a abandonar as fazendas. Canudos representava um processo social autônomo e diferenciado. Era uma espécie de comunismo primitivo. Após quase 5 meses de luta, Canudos foi destruído juntamente com a sua população, que vai resistir até o final. O segundo presidente foi Campos Salles, e destacamos a política dos governadores, que era a troca de favores entre o presidente e as oligarquias dominantes nos estados, e também podemos destacar o Funden-Loan, que foi um acordo financeiro negociado junto aos credores ingleses e baseado em novos empréstimos. Rodrigues Alves, o terceiro presidente, fez grandes obras públicas e em seu governo ocorreu a revolta da vacina, a questão do Acre e o convênio de Taubaté. A revolta da vacina foi quando aconteceu a aprovação da lei da vacinação obrigatória para toda a população para combater a febre amarela e a varíola. Só que o povo não foi conscientizado, ele não teve explicações, simplesmente começaram a vacinar e aí só podia dar errado. Destacamos desta revolta da vacina o cientista Oswaldo Cruz. O convênio de Taubaté foi uma política de valorização do café para conseguir elevar o seu preço. Depois de Rodrigues Alves, temos Afonso Pena. E o que a gente pode destacar do Afonso Pena? Ele vai inaugurar, de fato, o café com leite, porque até então só haviam paulistas no governo e o Afonso Pena era mineiro. Nilo Peçanha, o 5º presidente do Brasil, a gente pode destacar a criação da SPI, que é o Sistema de Proteção ao Índio, e a campanha civilista, que foi uma disputa eleitoral no final do governo entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca vai ganhar a disputa. Então, temos o governo de Hermes da Fonseca, o 6º presidente. Hermes da Fonseca era gaúcho e militar e vai encontrar dificuldades em governar o país, o que era normal, gente? Em 1910, tivemos a revolta da Chibata, que foi por causa dos maus tratos, dos castigos físicos na Marinha. E a revolta da Chibata teve como líder João Cândido. Outra questão que a gente pode destacar do Hermes da Fonseca foi a política das salvações, que vai retirar do poder todos os governadores estaduais que faziam oposição ao governo, sendo substituídos por interventores militares ou civis. E foi por isso, por causa da política das salvações, que vai estourar a revolta do Juazeiro, ou revolta de Padre Cícero, que vai pregar o retorno da família Accioli ao governo, porque ela havia sido afastada. A Guerra do Contestado também foi outro importante acontecimento no governo Hermes da Fonseca. E o que foi a Guerra do Contestado? Foi uma disputa entre os estados do Paraná e Santa Catarina
né? Porque as suas divisas foram delimitadas pelo governo federal. Esse problema aumentou com a construção de uma estrada de ferro que ligaria, né, São Paulo ao Rio Grande do Sul. E aí a gente pode citar a corrupção das empresas, né, o abandono e o desemprego de cerca de 8.000 trabalhadores, a expulsão da população local, né, para quê? Para que pudesse ser explorada a madeira das araucárias. Enfim, por fim, as terras ficaram para exploração dos coronéis e das multinacionais. E o povo, gente, o povo ficou excluído. Para terminar o governo de Hermes da Fonseca, a gente pode citar o cangaço. Muito bem, gente, o próximo presidente foi Venceslau Braz. No governo de Venceslau Braz, aconteceu a Primeira Guerra Mundial e o Movimento Operário Nacional. Lembrando, gente, que os trabalhadores e suas organizações sindicais eram tidos como caso de polícia. Em termos ideológicos, o movimento operário sofreu influência do anarquismo e do socialismo. O próximo presidente foi Delfim Moreira, que governou por poucos meses, né? Então eu não vou destacar nada de muito importante, nada de muito diferente, né? Depois, o nono presidente foi Epitácio Pessoa, com a lei da repressão ao anarquismo, a Semana da Arte Moderna, a fundação do PCB e a revolta do Forte de Copacabana. Além, claro, da eclosão do tenentismo. Vamos explicar um pouquinho. Esse tenentismo, tá, galerinha, queria modernizar o país. O que ele queria? Queria voto secreto, queria centralizar o poder, né, a fim de enfraquecer as oligarquias, né, queria um ensino obrigatório. Só que foi um reformismo vago, foi um movimento elitista e muito vago, por isso não deu certo. O 10º presidente brasileiro foi Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, a gente vai ter também, a gente vai poder citar também revoltas tenentistas que ainda continuavam ativas, né? Porque nem todas elas foram sufocadas no governo Epitácio Pessoa. Então, do Arthur Bernardes, a gente vai encontrar revoltas tenentistas que vão continuar ativas. E a gente teve a Coluna Prestes, que ocorreu, né, que percorreu 11 estados, né, tentando derrubar as oligarquias. Lembrando que a coluna e o próprio movimento tenentista fracassaram no seu intuito de derrubar as oligarquias e estabelecer o seu projeto político. Para terminar, tivemos o governo de Washington Luiz, que dizia que governar era, né, abrir estradas. No seu governo, a gente pode destacar a Revolução de 1930 e a disputa entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, tá? Prestes vai ganhar, mas acontece o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Vargas. E mesmo, né, a sucessão presidencial não tendo nada a ver com isso, né, já era pretexto para surgir a Revolução de 1930. Acaba, né, esse fato vai acabar com Vargas assumindo o governo. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Foi um resumo dos presidentes e na próxima videodica a gente vai falar do Vargas. Até mais!